Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde, e é um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. A cada conversa, eu recebo grandes especialistas do Brasil e do mundo para debater temas que estão quentes na saúde, como inteligência artificial, novos diagnósticos e tratamentos, telesaúde, monitoramento remoto de pacientes, entre vários outros. Nosso objetivo é manter você atualizado sobre as mais recentes tecnologias e tendências do setor. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas tendências globais em inovação e transformação digital da saúde, com destaque para conteúdos de dois grandes eventos do setor. O primeiro é o HIMSS, Healthcare Information and Management Systems Society, que é reconhecido internacionalmente há muitos anos como uma das maiores conferências da área de saúde, tecnologia e gestão, reunindo profissionais do setor para debater o futuro da saúde digital e os rumos para a transformação da saúde. O segundo, o KIMS, que é o Korean International Medical and Hospital Equipment Show, talvez não seja tão conhecido ainda aqui no Ocidente, mas já se destaca pelo seu foco em tecnologias e equipamentos médicos de última geração, servindo como uma grande vitrine para tendências emergentes na Ásia e no cenário internacional. E aí, para discutirmos esses temas tão relevantes, eu tenho o prazer de receber aqui 3 convidados muito especiais, que não só estiveram presentes nesses eventos, como conhecem muito do que tem sido discutido aqui no Brasil e também no exterior sobre inovação na saúde. A primeira é a Mônica Pugliese, que é médica emergencista e preventivista. A Mônica é especialista em transformação digital, inovação, gestão de projetos e tecnologia da informação em saúde. E atualmente é Head de Produto e Informática em Saúde na Apvida Notre Dame. O segundo é o Gustavo Landsberg, médico de família, mestre em atenção primária à saúde, empreendedor em saúde digital, fundador de algumas startups, a Canguru Gravidez, a Maria Saúde e a Nuvi. Atualmente, ele é CEO da Nuvi. E o último, Bruno Farias, é cofundador e chefe de produtos e growth da Neomed, com passagens por Movile e Stanford Ignite Alumni. E aí o Bruno ainda traz com a gente aqui um super convidado especial, que é o pequeno Isaac, de 10 meses, que está nos acompanhando aqui para também debater um pouco e aprender sobre as transformações e inovações da saúde. Mônica, Bruno, Gustavo, estou muito feliz de poder receber esse super trio aqui no ExpertCast e também estou ansioso para saber as novidades do HIMSS e do KIMS 2025 e para debatermos juntos também as semelhanças e diferenças entre o que está acontecendo no Ocidente e no Oriente. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Gustavo. Prazer, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Gustavo. Muito legal estar com vocês todos aqui hoje. Eu que agradeço e já vou começar por você, Mônica. Você esteve no congresso aqui, que eu estou mais curioso, não que eu não esteja curioso com o HIMSS também, porque é um super evento, mas saber o que está acontecendo na Ásia, especialmente nesse mundo em grande transformação, é muito interessante. Então, queria que você nos contasse aqui as principais inovações tecnológicas que mais se destacaram para você no KIMS, né, que é esse grande congresso asiático na Coreia. Então, queria ouvir um pouquinho de você, o que você viu lá de mais interessante. Olha, o KIMS, até por ele estar situado na Ásia, que para mim ficou muito claro que tem um foco, né, Ásia mais especificamente na Coreia do Sul, existe um foco muito grande em medical devices. Então, assim, obviamente, como no mundo inteiro, IA é o hype, muita coisa, inclusive tem empresas interessantíssimas fazendo apoio ao diagnóstico, né, e a decisão clínica vindas da Coreia do Sul e de toda a Ásia, muita coisa interessante, mas eu acho que vale a pena colocar um foco para os medical devices e inclusive a IA acoplada a medical devices, a fim de realmente fazer jornadas completas de apoio ao diagnóstico, muita aceleração e até aumento de qualidade dos medical devices e exames de diagnóstico como EEG, ECG, através da IA. Então, assim, não só diagnóstico, suporte diagnóstico, mas aumento da qualidade e até aumento da rapidez do uso dessas máquinas mesmo, que me chamou bastante atenção. Eu tive a oportunidade de ir para o RIMSS há 2 anos atrás, né, e esse ano de ir para o KIMS, e o maior diferencial foi o que eu percebi, óbvio, né, foi esse foco em medical devices, que eles realmente, assim, têm muitas coisas muito interessantes,
muita tecnologia embarcada, que com certeza vai vir em breve para o nosso lado do Oriente, do Ocidente também. Muito obrigado aqui para já nos abrir aqui nossa discussão, né, com os principais pontos vindos da Coreia, especialmente com essa linha de medical devices que a gente fala há bastante tempo e vejo que tem um espaço enorme ainda para conseguirmos revolucionar a saúde, cada vez mais estando próximo aqui dos pacientes. Eu tenho um amigo também que tem trabalhado bastante com tecnologias vindas da Ásia e já com alguns dispositivos como relógios inteligentes, que estão conseguindo medir não apenas ali o óbvio, né, como a frequência cardíaca, eletrocardiograma, mas que já estão indo até um passo à frente e mensurando, por exemplo, glicemia a partir de um smartwatch. Aí eu vou passar para o Gustavo, depois eu vou voltar para você, Mônica, para você contar um pouquinho mais disso, mas vou passar para o meu xará aqui, Landsberg, para ele nos contar como que a experiência dele como médico se integra a essas principais inovações, né, que você, Gustavo, viu no RIMS, né? E o que você acha, assim, de tudo aquilo que a gente vê num grande evento, neste ano, o que você viu que mais se integraria à prática aqui de uso? Fiquei curioso também para perguntar para a Mônica, que é mais sobre esses medical devices, porque a gente escuta falar há tanto tempo disso, né? Mas a incorporação não se deu muito ainda, não sei como é que está a curva de adoção por lá, vai ser legal ouvir mais detalhes. Mas a minha impressão da RIMS foi assim, que foi uma feira completamente voltada para IA. Era o tema que mais falava. Parecia que era uma feira de inteligência artificial, porque era AI, parece que para pedir café você precisava de inteligência artificial, sabe? Não se falava em outro assunto. Então isso me chamou muita atenção, tanto que esse tema estava absurdamente na boca de todo mundo e todas as corporações querendo incorporar, ou dizendo que já tinha incorporado, ou trazendo inovação relacionada a isso. Parecia que virou uma camada que se aplica a tudo. E aí achei interessante que o caso de uso mais trazido lá, disparado, assim, pelo menos o que eu fui com o ouvido meio calibrado, né, para o que eu queria aprender lá, são 950 expositores, né, acontecem 40 sessões simultâneas o tempo inteiro, então assim, tem que filtrar realmente o que você quer ver, mas o caso de uso que eu mais vi foi realmente dos transcritores de consulta, né, essas tecnologias para captura do áudio da consulta, ambient scribe, que eles chamam lá, né, a captação do áudio ambiente, para transcrever e gerar anamnese de forma automática. Esse foi o exemplo que eu mais escutei falar e que eu acho que tem um impacto clínico direto, né? Porque os estudos mostram que 50% do tempo médico é o paperwork, né? É tempo dedicado a registro em prontuário, prescrição, pedido de exame, relatório, tudo mais. A gente sabe, quem foi numa consulta ultimamente vai lembrar da última consulta, que é o médico, às vezes olhando para o lado do teclado, diz que dá uma olhadinha, que mais? E volta para o teclado, Essa é uma coisa que eu acho que é um impacto muito direto, muito palpável, que a gente vai ver acontecer rapidamente. Assim. Ótimo, agora eu vou passar para o Bruno e depois a gente volta para vocês três aqui para debater um pouquinho mais de dispositivos ali para monitoramento remoto de pacientes e também essas soluções de copiloto. Mas aí o Bruno tem uma trajetória de empreendedorismo e grande parte dela focada no mercado de saúde, também esteve no RIMS. Aí eu queria a sua visão aqui, complementando a do Gustavo, né, e depois deixo até vocês trocarem uma ideia entre os três. O que você viu no RIMS esse ano que, na sua visão de empreendedor com foco no mercado de saúde, mais chamou atenção com potencial para ir a mercado? Bom, Gustavo, o que eu vi, e acho que o seu xará, Gustavo, também pode complementar comigo, é que esse foi o primeiro ano que a gente falou de IA como caso de uso de fato, casos palpáveis, não aquela IA etérea, não sei quem já foram nessas feiras de inovação em saúde, às vezes tem uma enfermeira virtual que é um holograma, ou um robô da Boston Dynamics mexendo, andando lá, que é o cachorro que vai entregar a sua comida um dia no hospital. Foi a primeira vez que eu vi pragmatismo na aplicação de inteligência artificial, e não à toa, eu concordo com o que o Gustavo falou, a primeira coisa que eu mais vi foi, de fato, a inteligência artificial como um enabler para aumentar a produtividade médica. Isso era a pauta principal. E o outro problema que eu vi que foi muito bem interessado como empreendedor foi, e principalmente focado em inteligência artificial, foram os foundation models específicos para a saúde.
Porque sempre existiu, né, uma discussão sobre foundations models, que a gente está falando de empresas de varejo, de empresas de tech, big techs, e sempre existia essa crítica. Será que eles são tão bons quanto o modelo para a saúde? Eu vi uns 3 modelos ali, 3 empresas que estão atacando esse problema, que eu fico curioso sobre o futuro. Mas eu acho que são essas duas coisas assim, que mais me chamou a atenção. A primeira é produtividade médica no spotlight, como a grande oportunidade de inteligência artificial hoje em dia. E segundo, os foundation models específicos para a saúde, para a gente conseguir reduzir esse ruído ou essa percepção que há de modelos de outras empresas que não são de saúde para modelos específicos. Excelente. É um tema que a gente vai voltar depois também, porque eu aí vou contar da minha experiência indo para alguns eventos de inovação e vou destacar o evento da minha especialidade médica, que é a radiologia, o RSNA, acontece todos os anos em Chicago, e já faz algum tempo que inteligência artificial é a pauta do ano. E começou daquela forma, né? Exatamente desse jeito que você está contando agora, assim, inteligência artificial meio para tudo, vai substituir o médico, aí depois, bem, é a curva ali clássica da Gartner, né? O hype cycle, aí cai um pouquinho de descrédito. E agora eu começo a ver, ano passado foi assim, acredito que esse ano também vai ser parecido, já com soluções mesmo para uso no dia a dia, né? Então, eu vou devolver a palavra para a Mônica agora, porque a Mônica tem uma experiência enorme, não só como médica, mas também consegue fazer muito bem essa ponte com as equipes de tecnologia da informação, tanto é que ela lidera a área de produto e informática em saúde em um dos maiores grupos de saúde do mundo, que é a Apvida Notre Dame. E aí eu queria que a Mônica nos contasse um pouco daquilo que você viu no KIMS, né, lá na Coreia do Sul. De que forma você acha que essas inovações vão ser aplicadas aqui no Brasil, né? Atravessar o planeta e chegar aqui, e acho que vamos destacar um pouquinho o monitoramento remoto de pacientes, mas não apenas isso. Então, queria que você contasse um pouco como é que você enxerga, por exemplo, vocês colocando nas dezenas de hospitais da Apvida Brasil afora o que você enxergou lá. Olha, eu vou até responder, né, a curiosidade do Gustavo em relação a justamente essa pergunta, né, de como seria o status da maturidade digital dos hospitais lá e como isso viria para cá. Mas para isso eu vou precisar explicar um pouquinho, prometo que eu vou ser breve, sobre a saúde na Ásia, principalmente na Coreia do Sul, tá? Porque senão não vai fazer muito sentido, assim vai ficar mais difícil de explicar. Primeiro que na Coreia do Sul, os hospitais são predominantemente privados, inclusive patrocinados por grandes conglomerados tecnológicos locais, como a LG e a Samsung, né, que quem não conhece. Isso faz com que lá eles tenham grandes hubs de inovação e experimentação dentro desses hospitais, permitindo uma alta maturidade digital e uso de diversas tecnologias, né, dentro dessas unidades que, assim, são extremamente tecnológicas. Obviamente que há uma disparidade, né, social, as áreas rurais são até menos, às vezes, digitalizadas que aqui no Brasil, por incrível que pareça, porém, nos grandes centros, a gente tem hospitais, assim, com muita tecnologia. Além disso, existe um suporte governamental e jurídico, né, através de sandboxes um pouco mais maduros, talvez que aqui no Brasil, que permitem essa experimentação e uma... como é que eu posso dizer, uma liberação para uso de medical devices, equipamentos em saúde como um todo, muito mais facilitada, assim como acontece nos Estados Unidos e alguns outros países, que eu sei que até o Brasil agora está querendo se preparar para isso com relação à IA. Então, esse ambiente muito, né, frutífero para a tecnologia fez com que a tecnologia lá pudesse ser muito mais facilmente experimentada e utilizada em tudo, inclusive quando eu falei medical device, acho que a gente fica até com um viés aqui brasileiro, sabe, de IoT, de wearable, e não, é todos os equipamentos de saúde, assim, são equipamentos para radiografia, para tomografia, para, como eu falei, eletroencefalograma, eletrocardiograma, com tecnologia embarcada, assim, equipamentos que são menores, portáteis, e há dentro do hardware, sabe, o hardware mais AI fazendo com que, por exemplo, o resultado do exame seja de maior qualidade, o resultado saia mais rápido, seja mais fidedigno, que o suporte e apoio à decisão clínica, ele parta desde o hardware, e não apenas do software, né, que entraria depois ali do resultado daquele exame. Então, assim, isso é bastante incrível, tá? Isso foi, como eu disse, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, porque foi além da barreira da IA, para mim, que obviamente foi muito falada, foi realmente a tecnologia embarcada dentro daquele hardware que, para nós, daí indo por esse outro caminho, né, existe uma barreira, porque a importação, a certificação, né, então existe uma barreira muito clara, inclusive lá
Uma outra coisa muito interessante a ser trazida, né, que eu tive a oportunidade de estar lá com outras pessoas, até pessoas que importam para o Brasil tecnologias, a própria Cotra, né, que é é uma entidade governamental para ajudar nesse relacionamento da Coreia com o Brasil. E o que também me chamou muita atenção lá, como eles sabem que eles têm essa barreira de entrada, essa barreira inclusive cultural, por conta da dificuldade com a língua e do entendimento de como é o sistema de saúde, que lá é muito forte o relacionamento para pessoas ajudarem a importação. Por exemplo, algumas tecnologias que eu fiquei muito interessada, eles não queriam sequer saber quem eu era, porque eu era, tecnicamente, né? Eu representava uma empresa, não representava uma importadora. E eu explicava, mas nós somos muito grandes. Mas eles nem têm muito interesse, eles realmente gostam de se relacionar porque eles se sentem inseguros de se relacionar com o mercado brasileiro. Inclusive, quando você vai lá, você conversa, eles falam de experiências muito ruins que eles tiveram com o Brasil. Então, eles têm também esse viés de gostar de se relacionar com pessoas que fazem essa ponte para ajudar no processo de imigração da tecnologia, certificação e etc. Ou seja, é um mercado muito interessante, vale a pena a conhecer, abre os olhos, praticamente, como vocês falaram de caso de uso, é a tecnologia na vida real sendo utilizada, porém, há muitas barreiras que realmente vão fazer com que, desde que nós não ativamente vamos lá e busquemos essa tecnologia, demos o suporte para essa certificação, vai demorar um pouquinho para isso chegar até aqui. E só um outro ponto que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com essa visão da saúde, né, ou como a saúde é dada por lá, esses equipamentos, eles também são muito direcionados para a medicina preventiva e o autocuidado e o cuidado em casa, que daí sim entram também os wearables, mas não somente, porque, por exemplo, eles têm muitas ferramentas, estilo telepropedêutica, para autodiagnóstico de doenças, para o suporte à telepropedêutica independente do profissional de saúde. Eles têm muitos aplicativos de autocuidado, inclusive autocuidado visando a medicina tradicional, sem uso de medicação. Eu até esqueci, talvez o Gustavo Landsberg, que é médico de família, vai me ajudar a lembrar. Medidas de estilo de vida, né, de tratamento não farmacológico. Era essa a palavra. Então, assim, é muito interessante como eles não só estimulam isso, como isso faz parte efetiva do tratamento, e apesar deles terem um acesso amplo à saúde, porque eles têm um equilíbrio bastante impressionante em relação ao acesso à saúde por conta do sistema, existir um sistema público, porém com uma associação público-privada muito bem organizada, vale a pena até depois estudar sobre isso, é muito interessante, tá? Eles têm uma cultura do autocuidado e do cuidado não necessariamente farmacológico e do check-up, da medicina preventiva, isso tudo fazendo que seja um ambiente muito propício à tecnologia, porque a gente sabe que a medicina preventiva e o autocuidado, ele acaba sendo muito beneficiado das tecnologias, agora indo para o wearable, né? Agora pensando em IoT. Então, assim, todo o sistema, mais do que isso, a jornada do paciente é muito digitalizada, o que permite com que eles tenham essa facilidade na prevenção de doenças, né? Algo que a gente sabe que também há uma barreira ainda no Brasil para isso. É super interessante, Mônica, alguns pontos que você trouxe, né? Primeiro, a questão de medical devices. Eu mesmo, quando a gente começou a falar, você tinha contado, eu fiquei muito com a cabeça de wearables e você vê a grande diferença aqui, já pelo contrário, é muito mais amplo do que isso. Então, tecnologia embarcada em diversos hardwares e aí medical device num senso bem amplo. Segundo ponto, eu me lembrei até de um outro episódio que nós tivemos no ExpertCast, que se chamou Do Sucesso Local a Impacto Global, que tem uma certa conexão com o que a gente está dizendo aqui hoje, no outro caminho, aí indústrias brasileiras para irem para fora. Inclusive, um dos entrevistados foi o Léo Coelho, que fundou a Ionic Health, que tem uma parceria global com a GE para realização de exames, tomografia, ressonância, PET, né, por meio de telesaúde, né? Então, esse telecomando de exames, e o outro foi o Jasper Van den Sand, que ele trabalha na Suazio e na NAMSA, que são empresas que estão muito habituadas a isso também, a pegar produtos de diversos países e levarem para alcance global. Então, achei bem relevante isso que você trouxe a respeito de empresas coreanas quererem ter contato com indústrias, empresas no Brasil que possam ajudar aqui nessa importação de produtos, até por uma questão relacional e saber com quem eles estão conversando ali, né? Então,
acho que fica para quem está nos ouvindo aqui também, é bem interessante em como fazer negócios aí com empresas, por exemplo, na Coreia. Eu vou passar para o Gustavo agora, meu xará aqui, o Landsberg, que até nos ajudou falando da questão de medicina e estilo de vida, que vai muito nessa linha do autocuidado que a Mônica trouxe lá na Coreia, para que você também, Gustavo, nos conte um pouco aí do que você viu no RIMS, os desafios que você enxerga para implementar em hospitais aqui no Brasil. Você também, que tem muito contato com redes hospitalares grandes aqui no mercado nacional. E, além disso, como que o setor médico pode se preparar para integrar essas soluções que estão vindo ou da Coreia, dos Estados Unidos ou de outros países de forma mais eficiente? Bem, o que eu acho é que a percepção que eu estou sentindo assim, é que está começando a ter um FOMO, né? Aquele medo de perder a oportunidade, né? Dos gestores que querem implantar, querem navegar a onda da inteligência artificial e querem implantar no seu serviço alguma solução, mas eles não sabem bem o que ainda, nem como, e que me parecem receosos. Foi uma sensação que eu fiquei de que, pô, tem uma tecnologia nova, tem novas tecnologias, tem novas oportunidades para eu trabalhar ciclo de receita, para eu trabalhar engajamento do paciente, para eu trabalhar uma série de coisas, mas agora todo mundo fala que tem IA, que faz IA, também virou uma modinha, assim, então, assim, como confiar, como saber se aquilo que está sendo oferecido realmente vai ser entregue, questões de segurança, de tráfego de dados, de armazenamento de dados, como que isso que a gente vai usar vai parar nos LLMs, não vai treinar modelo, qual que é o risco de dado vazar, então, assim, tem muita insegurança também. Eu conversei com algumas TIs de alguns hospitais, e assim, um zelo enorme, né, na questão, às vezes um zelo tal ponto que inviabiliza uma contratação, uma prova de conceito. Então, assim, eu sinto o mercado um pouco perdido ainda de como adotar essas tecnologias e faltam os parâmetros até regulatórios ainda, está sem discussão, não temos ainda uma regulação aprovada, vigente no Brasil no que diz respeito à inteligência artificial. Então, assim, me parece ainda confuso. Muita oportunidade, muito senso de possibilidades, mas pouca aplicação prática ainda. É a impressão que eu tenho. Eu também percebo isso em alguns, mas assim, eu percebia mais antes, eu acho que começou a se consolidar e está melhorando, acho que tem mais agora casos de vida real. Depois quero ouvir também Mônica e Bruno aqui. Eu vou passar para o Bruno para ele falar um pouco mais do que ele viu no RIMS. A gente já começa a ouvir um pouco a expressão além do FOMO, tenho certeza que os três já ouviram o JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, porque as pessoas ficam atoladas de informação e aí aquele negócio de... Não é que eu tenho medo, mas eu tô feliz com a minha ignorância, né, em parte porque... A cada e-mail do CEO do Shopify, alguém tem um ataque cardíaco, né? Pois é, esse ponto, né? Exatamente. Então, não é para o ouvinte do ExpertCast, tá? ExpertCast é para ouvir, tá? Aqui é para ter FOMO mesmo, se tiver perdido algum episódio, mas a gente está inundado de informações, né? Por isso até é legal ouvir vocês três, que consolidam muito bem o que vocês viram em 2 grandes eventos e o que vocês pensam também sobre tendências de inovação. Aí a gente está chegando no final da primeira parte, mas tem um tempinho aqui para o Bruno agora trazer para a gente o que... Aí, Bruno, você viu no RIMS e como que essas soluções, vamos pegar o que saiu lá em 2025, como que isso pode ser traduzido ou num serviço ou num produto que realmente atenda a demandas reais aqui no Brasil e no mundo? Bom, a gente tem um caso interessantíssimo aqui, sem querer fazer jabá, não sei se eu posso falar, mas nossos amigos da Nuve, aqui que estão exatamente fazendo isso, que foi a grande, né? Tô cada vez a própria Neomed também nessa parte, Gustavo, porque uma das coisas que eu acho que a gente é bem provocado é que eu trabalho na indústria de tecnologia há muito tempo, né? Eu não sei fazer outra coisa da vida. Se alguém um dia falar assim, Bruno, parabéns, você vai ser CEO de uma cervejaria, eu não sei tocar. E é engraçado que a gente sempre tem essa síndrome de cachorro magro, sabe, no Brasil, que a gente olha a tecnologia de fora, poxa, tecnologia de fora, né, o pessoal de fora. Mas tem tanta coisa também legal, porque foi o primeiro senso assim que eu tive de estar ali. Aí, Gustavo, por favor. A Mônica estava no outro mundo, né? Trabalhar com China, trabalhar com Coreia é vislumbrar um Brasil muito. É legal porque você realmente está no futuro. As barreiras regulatórias lá são totalmente diferentes. Lá você tem uma barreira regulatória, que é o governo chinês. Se o governo chinês dá o amém, acabou.
vai implementar e vai implementar de qualquer jeito. Aqui você tem N coisas no meio do caminho, né? Mas voltando ao assunto inicial, é que foi a primeira vez que a gente que eu olho para a tecnologia brasileira que a gente está desenvolvendo, que não deve em nada a tecnologia de um gringo que levantou 100, 200, 300 milhões de dólares, sabe? É quando a gente olha que a gente sabe identificar bem um problema, por exemplo, essa questão da produtividade médica, né? Existem outras startups muito boas no Brasil que estão fazendo isso, tanto na parte de ambientes, a gente estava falando de medical devices aqui com a Mônica, também tem muita gente fazendo isso, legal, trazendo isso a realidade para dentro. Quando você falou do FOMO, a gente às vezes se impressiona muito com uma aplicação, a gente se impressiona muito com a possibilidade e pergunta pouco por quê ou para quê. Eu acho que foi a primeira vez que eu estive num evento de saúde, assim, global, de tecnologia, de gente querendo vender tecnologia, que houve a pergunta do porquê e para quê, sabe? Aí as aplicações vão ser. Teve até uma mesa redonda lá, Gustavo, que foi muito legal, que foi como convencer seu CFO a contratar AI. Eu tava nessa. Boa. Muito boa, muito boa. E as dicas foram boas, assim, sabe? É como que você senta para colocar ele e falando sobre produtividade, produtividade, produtividade. Acho que as coisas se assentaram um pouco na cabeça das pessoas, sabe? Tem outras barreiras, como por exemplo uma coisa que eu aprendi ali que foi, eu acho que tem uma bola quicando aí que poucas pessoas estão tratando, que é como a gente fornece segurança para as nossas AIs. Eu aprendi uma coisa lá chamada One Pixel Attack. É uma coisa bizarra. Que entra um hacker no seu banco de dados, no seu modelo, e ele deleta um pixel. Por exemplo, das suas ressonâncias. Você vai fazer lá o modelo das suas ressonâncias, uma ressonância X. Ele vai lá e ele fica randomizando, deletando um pixel que não é visto em olho. E isso cai a sensibilidade e especificidade do modelo bastante. E até para você pegar isso, então, essa é uma abordagem que aí entram os FOMOs, né? Como que eu protejo meu dataset? Como que eu protejo o meu motor contra esses ataques que são novos também? A gente está aprendendo hoje a lidar com esses ataques que não existiam há 1 ano, 2 anos atrás, sabe? Mas como empreendedor e olhando isso, eu fico muito feliz. Óbvio, graças a Deus tem muito chão pela frente, né? Porque isso garante meu emprego. Tem muito alto para gente cortar, mas foi a primeira vez que eu vejo um alinhamento muito grande entre o que a gente está produzindo como produtores locais de tecnologia, para adicionar a mesma dor que uma Mayo Clinic, que uma Kaiser tem nos Estados Unidos, sem uma síndrome de cachorro magro, de, putz, mas lá ainda é melhor, sabe? Fazendo um pareto aí do teu mundo, né, Gustavo, seria que como quando o produtor local de Pax, ele olha um Pax global e fala, não devo nada. É isso que eu acho que é interessante, inclusive eu acho que chegou até o momento de a gente começar a exportar tecnologia, sabe? Olhando para lá, eu fico muito confiante sobre isso. O Bruno tem toda a razão, eu concordo plenamente. O que eu vi de diferença lá, às vezes o grau de adoção estão na frente, não em termos de tecnologia, mas o quanto que já amadureceram o processo, já conseguiram. Por exemplo, essa coisa dos escribas digitais, né? A gente viu fornecedores, né? Tinha stands e tudo mais, mas eu vi já compradores dando relato dos resultados que conseguiram obter. Então, né, dizendo o que deu certo, o que não deu certo na implantação, quais foram os resultados que conseguiram medir, quais não. Teve um hospital que eu estava conversando que ele já colocou isso no processo seletivo de médico, que é qual Scribe, qual Copilot que você é treinado. Tal qual, antigamente o radiologista, qual que é o teu PACS que você é acostumado? A mesma pergunta agora vindo para qual que é o Copilot que você está usando, que você é treinado a usar. Em processo seletivo, assim, acho que foi na Mayo Clinic que eu vi esse caso. É bem interessante. Isso aí já é realidade ali. Mas também já é realidade outra coisa que é interessante, que é saber a limitação da AI. Aqui, muitas vezes a gente conversa e ainda fica chateado porque troca um termo, troca alguma coisa. Eles já sabem que isso acontece, já coloca no workflow dele, dá uma revisadinha, mas ele entende que essa revisadinha é melhor do que ele digitar do zero. E essa cabeça de adoção, de entender que ainda o modelo vai melhorar, mas com o que eu já tenho, já dá para melhorar bastante da minha vida, antes de estar perfeito, isso foi bem interessante de ver. Vou passar para a Mônica aqui. Acho que eu vou trazer um contraponto que eu concordo, inclusive o Gustavo bem sabe, né, que a gente anda olhando muitas IAs do mundo inteiro,
E realmente o mundo inteiro está descobrindo e aprendendo, e graças a Deus cada vez mais a gente tem brasileiros, né, dentro ou fora do Brasil, à frente de grandes iniciativas de pesquisa, desenvolvendo coisas incríveis, assim, e permitindo que a gente seja realmente num cenário bem favorável e em muitos aspectos até paralelo aí com qualquer outro país no desenvolvimento dessas tecnologias. Porém, eu acho que na IA, até pela FOMO, pensou-se muito com uma visão talvez médico-cêntrica do que a IA faria e pouco operadora-cêntrica ou hospitalocêntrica, no sentido do valor que aquilo agregaria para o negócio como um todo, não apenas na jornada profissional. Então, até esses dias, vou citar aqui uma pessoa que todo mundo conhece, esses dias o Thiago Júlio fez um post bem legal no LinkedIn, falando sobre essa questão de entrega de valor na ferramenta. E eu trago isso, que é justamente até o comentário que eu fiz, que você precisa tentar o custo-benefício todas as vezes, né? Todo mundo quer o ROI, o tal do convencer o CFO. Porém, se você nem tem valor, se é uma tecnologia que é só um capricho, ou só bonito, ou só para falar, estou fazendo aquilo, quem vai contratar? Porque, que vai ter o dinheiro para gastar, e segundo, qual é a sustentabilidade disso, né? Que daí a gente entra numa temática que é a transformação digital. A transformação digital em qualquer negócio, mas principalmente na saúde, que é um local onde você não necessariamente tem uma margem tão grande, né? Todo mundo aí está trabalhando com as suas margens, com o seu entendimento, inclusive se você for pensar na saúde pública, menos ainda, né? A custo-efetividade é super importante pensando em saúde pública. Como a gente está hoje pensando nessas IAs, de forma a realmente entregar valor e mais ainda entregar custo-efetividade, que eu acho que são algumas barreiras que a gente precisa transpor ainda. Porque quando você vai pensar em coisas que eu sei que são extraordinárias, agregam qualidade? Agregam. Ajudam. Mas elas são viáveis pensando num cenário de custo-efetividade de um sistema de saúde? Eu acho que talvez seja aí que a gente não chegou ainda, e a gente até que tem que talvez pegar isso e pensar, ok, mas eu preciso entrar no sistema de saúde porque eu preciso treinar, eu preciso aprender. E eu, como sistema de saúde, preciso estar pronta para quando essa tecnologia custo-efetiva chegar. Como é que estão esses dois caminhos, sabe? O caminho de abertura e relacionamento para transformar e treinar e usar essas tecnologias até elas serem custo-efetivas. E do outro lado, como as grandes empresas, que falando aqui em nome da Apvida, é um exercício que a gente está fazendo constante, pensando em governança. Achei isso muito legal, Bruno, trazer isso. Sim, governança de IA, governança de dado, maturidade de dado, tudo isso vai ser o seu alicerce para quando você quiser implementar essas IAs, né? E por último, até pensando nesse cenário brasileiro, com essa privilégio que a gente teve de olhar o mundo inteiro, né? A gente pode até trazer uma tecnologia de fora, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não ser preconceituosa, ela não ser enviesada. Por consequência, fazendo algo aqui dentro de casa, pensando até na Maritaca IA, né? O primeiro LLM brasileiro aí. A gente sabe como é importante a gente até dar valor para essas iniciativas que saem daqui, que conhecem a nossa etnia, a nossa epidemiologia, os nossos equipamentos de saúde, né, que são diferentes, as nossas máquinas. Então, acho que tudo isso também, pensando em IA, é importante a gente pensar como a gente está construindo esse cenário para a implantação e para a venda, para os dois lados, e o quanto a gente tem que valorizar mesmo o mercado brasileiro que está indo atrás disso, porque senão depois, chegando aqui, no mínimo fazer um refinamento para estar de acordo com a nossa etnia, a nossa epidemiologia, os nossos equipamentos, a gente vai precisar fazer, né? Colaborando um pouquinho com o que a Mônica falou, eu conheci lá, a gente tem competidores globais, né, na Neomed, e eu conheci alguns deles, e eles estão tomando advertências sistemáticas do FDA, porque a grande maioria deles treinou seus modelos comprando dados. E esses dados compraram de bancos de dados de homens caucasianos de 30 a 40 anos. Então não tem prevalência étnica e prevalência de real world evidence no sentido, tanto quanto a diversidade que há no Brasil. E isso é um caso muito interessante, que a gente foi extremamente elogiado, porque nossos dados têm o infarto de uma pessoa, suponhamos, preta de 10 anos, estou citando um exemplo aqui, não leve na literalidade, por favor, e de uma pessoa, uma senhora branca de 90. Então, e a gente tem um benefício que eles não têm, que nós temos um país muito diverso, com dados muito diversos. E achei isso extremamente interessante, só apontando aí o ponto que a Mônica falou, isso foi bem interessante de ver.
Muito bom. Eu lembrei, com essa fala, eu lembrei também de um prisma de casos de uso de IA para prestadores de saúde. Eu achei bem interessante que a Gartner fez. A gente lembra, você citou, né, Gustavo, a curva do Gartner de adoção, mas eles fizeram um prisma que eles cruzaram a viabilidade técnica de implementar versus o valor que pode gerar de diversos casos de uso de inteligência artificial para prestadores de saúde. Depois, quem puder dar uma pesquisada, acho que é muito legal esse material, que ele mostra assim, os low-hanging fruits, que a gente chama, né? As frutas mais fáceis de pegar ali. Então, o que gera valor e é fácil de fazer e que a gente deveria primeiro investir. Aí estão esses cenários de uso, principalmente de transcrição de consulta, né? De mensageria para engajamento de paciente, algumas coisas assim que a LLM ajuda. E outros mais complexos, que realmente aí começa a olhar em ciclo de receita, outras coisas que requerem integração com o prontuário, aí entra numa dificuldade maior, né? Excelente conteúdo. Uma pena que a gente esteja chegando aqui no final do nosso primeiro episódio, mas vai ter mais aqui com o trio, Mônica, Bruno e Gustavo. Daqui a pouco, na continuação, a gente vai continuar falando sobre transformação digital e inovações na saúde com essa visão global. Alguns pontos aqui para a gente fechar que foram muito bem citados, né? Então, a Mônica falou de empresas nacionais indo para fora e depois os demais também, né? Bruno, Gustavo também citaram muito esse ponto e a importância da gente ter dados locais. Então, eu reforço, a gente vai deixar aqui na sinopse do episódio o link para esse outro episódio, que foi de impacto local para a ida global. E aí, para quem tem interesse em ouvir um pouco mais sobre isso, todos aqui falaram bastante também sobre essa importância de uso correto dos princípios da inteligência artificial. Achei interessante isso que o Bruno trouxe do One Pixel Attack, né? A gente me lembra aí de novo na radiologia o pessoal falando de invasão de base de dados para colocar, por exemplo, metástases numa tomografia de tórax. A gente vê que é muito menos do que isso, né? Não precisa botar metástases lá, basta mudar alguns poucos pixels que o estrago é muito grande, né? Então, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco com os três. E para você que está nos ouvindo, se quer saber um pouco mais sobre inovação em saúde, faça como nós quatro aqui. Eu, meu xará Gustavo Landsberg, a Mônica, o Bruno, fazemos parte da comunidade de inovação em saúde, já tem mais de 10 mil membros, uma página bem ativa no LinkedIn, grupos de discussão no WhatsApp, onde nós trazemos também ali as principais novidades sobre inovação na saúde. Acesse o nosso site, é o inovaçãosaude.com, tudo junto e sem acentos, e ali, por esse site, você pode fazer sua inscrição gratuitamente para os nossos grupos de discussão. Bem, o ExpertCast é um projeto com apoio da Agfa, produção da SoulPods, e se você gostou do episódio, encaminhe para os seus contatos, siga o podcast, avalie com 5 estrelas, isso nos ajuda a levar informação de qualidade a mais pessoas e fortalecer o debate sobre inovação na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.